Cristo Jesus, em lugares celestiais, em lugares eternos, em lugares de total paz, total alegria, em lugares que só a bênção do Senhor cria a atmosfera de abundância, a atmosfera de luz. O seu corpo está aqui, mas em Cristo você está neste lugar. Você está neste lugar. Lugar da glória de Deus. Perceba a santidade de Deus falando ao teu coração. E vindo do teu coração uma expressão quase que involuntária, mas na realidade é o teu espírito que tem esse desejo de reconhecer a santidade de Deus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode dizer todos juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga de novo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Enche este lugar com ações de graças. Obrigado, Pai, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua vida que nos alcançou. Obrigado, Pai, pelo relacionamento restaurado que o Senhor restaurou, nos deu acesso novamente a Ti, a Tua santidade, a Tua glória, a Tua vida. Obrigado, Pai, te damos graças, porque neste dia recebemos mais um dia para viver. Te damos graças pelo alimento que chegou até nós. Te damos graças pela roupa que estamos vestindo. Te damos graças pelo transporte que nos trouxe até aqui. Te damos graças pela família que o Senhor nos acolheu aqui nessa terra, aqui nessa igreja local. Te damos graças pelo Teu Santo Espírito. Te damos graças pelo ambiente de glória. Te damos graças, Senhor. Não merecíamos, mas o sangue de Jesus nos tornou merecedores da Tua graça. Te damos graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu vou pedir que o grupo de louvor continue e você vá sentando ainda em atitude de reverência. Eu sei que você já está há um tempo em pé. Eu não quero que você perca nada por causa de um cansaço ou uma desconcentração, mas continua na mesma reverência. E aqueles que foram batizados no Espírito Santo com poder, com evidência bíblica de orar em outras línguas, bem baixinho, vai gerando o ambiente, orando. Um ambiente diferente, um ambiente, uma atmosfera que não é natural. Você está construindo este culto. Você está preparando este culto a ser oferecido a Deus, que está sendo oferecido a Deus. Estamos limitados a esta terra. Estamos ligados, conectados, enxertados num corpo espiritual chamado corpo de Cristo. Aleluia.
Você pode ter comigo: Jesus. Toda a igreja: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus vive e Ele reina em meu coração. Diga comigo: Jesus reina em meu coração. Aleluia. Muito obrigado ao grupo de louvor. Eu tenho a vontade de deixar vocês aí, mas eu vou deixar vocês se sentarem. Muito obrigado. Aleluia, aleluia. Eu sei que eu posso contar com vocês. Aleluia. Você foi abençoado com esses homens e mulheres de Deus que estão nos inspirando através da música para entrarmos no ambiente de adoração. Você pode então honrar eles com a salva de palmas. Sabe, quando eu cheguei na igreja, eu ficava meio incomodado com palmas. Eu achava que quando você dava palmas, você estava tirando a glória daquele que tem toda a glória. Mas palmas não é glória. Palmas é um reconhecimento natural de família, de amigos, de homens e mulheres. Não é glória, é um reconhecimento, é uma expressão de honra aqui na terra, amém? Deus, não adianta palmas, não. Palmas é para dar ritmo para os louvores, amém? Aleluia. Aí você usa palmas, os instrumentos. Mas Deus, Ele está mais interessado com algo que não tem a ver com o físico, é o teu coração. Aleluia. Essa noite, antes de mais nada, né, como nós temos nos encontrado com várias pessoas da igreja, às vezes temos a impressão que já falamos com todo mundo do retorno das férias, mas de fato não foi assim. E eu queria externar aqui o meu e também o coração da minha esposa de saudade de vocês. Como é bom estar com vocês. Domingo passado pela manhã, eu estava contando hoje pela manhã que estivemos num culto em Salvador, domingo à noite num culto em Aracaju, segunda à noite num culto em Zona Norte, quinta preguei aqui, sexta estava lá nos Coelhos, numa igreja que é parceira nossa aí, o pastor lá me vê como pastor dele, e a gente estava servindo lá o Senhor. E hoje aqui, daqui a pouco a mente não sabe onde está mais, né? Mas uma coisa o coração sabe: estamos em Cristo. Que lugar maravilhoso de estar. Mas de fato há uma alegria de desenvolver raízes profundas, como foi ministrado hoje pela manhã pela minha esposa Flávia Botelho, carinhosamente e amorosamente eu chamo de Flavinha. Raízes profundas que nos levam a amadurecer, a crescer como família, como igreja, para um propósito. E eu quero dizer para vocês uma declaração de amor, posso? Eu amo estar com as raízes congregando com vocês. É de coração, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Aleluia. Você achou Lucas 17? Guarda aí o versículo 20. Eu gostaria de compartilhar algo mais com vocês. Por onde passamos, em várias igrejas, ministrações, assistindo em canais de mídias sociais, nós temos escutado a uma só voz o Espírito Santo falar sobre um novo tempo, sobre um novo ciclo, iniciando nesse ano 2020. Quem estava aqui no culto da virada, ou quem veio em outros cultos depois, percebeu que foi muito ministrado sobre o ano do dobro, o ano da multiplicação, o ano de uma maior autoridade em Cristo, a igreja se levantando firme. Eu percebo que homens de Deus têm ministrado algo tremendo, fala sobre uma nova década que se inicia, uma década onde a igreja vai receber uma transferência que Jesus anunciou lá em João capítulo 17, que já vem acontecendo há milênios,
ou há centenas de anos, mais precisamente nos últimos séculos. E eu percebo que essa transferência de glória, a glória que é dele, e ele transfere para a igreja realizar algo aqui na terra, e você faz parte disso. Vamos viver dias gloriosos, e não vai ser por causa de esforço ou força humana. O único esforço vai ser o bom combate da fé, onde os teus sentimentos, as tuas emoções querem te levar para uma inclinação, mas você decide criar raízes na palavra e agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. E tudo que Deus fala na sua palavra ou com você, em si mesmo, já tem um poder suficiente, suficiência total para cumprir o que foi dito. Esse ano o Espírito Santo tem dito, ano de restituição. Aleluia. Eu não sei o que foi perdido na sua vida, mas esse é um ano de ser reconstruído, onde Deus vai tirar do invisível, Ele vai dar a matéria-prima necessária para a construção de pontes entre relacionamentos, pontes entre oportunidades, que aos olhos naturais tinham se perdido, mas Deus, Ele está construindo novamente. Notícias têm chegado até mim de alguns irmãos, e eu fico observando Deus reconstruindo pontes. Irmãos que desenvolviam algumas atividades, deixaram de desenvolver, e de repente oportunidades vêm surgindo. Outros que tinham sonhos que já estavam enterrados, e pessoas têm tirado esses sonhos e chacoalhado, tirando aquela poeira. Você já mergulhou no mar? Já achou alguma coisa de metal no mar? Ou uma moeda, ou um brinquedo talvez, sem ser de metal, e estava embaixo da areia, e você tirou e você fez assim, e esses sonhos estão vindo para a superfície, estão sendo externados, a sua mente está se lembrando. Deus está preparando cada um de nós para um novo tempo nesse ano 2020. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir por completo, mas domingo passado, de manhã, o irmão Edivaldo pregou uma palavra poderosa, falando a respeito da prosperidade em Deus, não foi assim? A irmã Eveline, inspirada pelo Espírito, comunicou algo da parte de Deus. Percebemos uma unção profética, ajustando rotas. À noite o pastor Abinésio, num manto. Eu tenho dito aos irmãos, não há luz própria aqui na igreja, a luz é de Cristo. Então não se preocupem de aparecer, podem aparecer mesmo, porque Deus não vai pegar uma candeia. Esse bairro é Candeias, né? Candeias, né? Deus não vai pegar uma candeia das candeias e vai colocar debaixo de uma cama, escondendo. Não, Ele vai realmente iluminar outros. Então pode aparecer em Cristo, irmão. Quando Deus falar algo contigo, procure a sua liderança. Se por algum motivo nós julgarmos que ainda não é o tempo de você falar a respeito, guarda o coração. Eu não estou mandando indireta para ninguém, porque aconteceu algo semelhante recentemente. Não é um princípio mesmo. Guarda o coração, porque nós estamos te guardando, não para você não viver aquilo que você tanto tem um desejo, mas uma espécie de caneta esfera, aquela caneta que destaca, como é o nome? Marca-texto. Se você deixar o marca-texto sem a tampa durante muito tempo, há uma tendência dele secar. Mas a tampa não é para anular o marca-texto, é para preservar. E muitas vezes a tua liderança vai te preservar para o momento certo de você deixar a sua marca. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo já começou a ministração faz tempo. Eu ainda não, mas Ele começou faz tempo. Aleluia. Vamos falar hoje. Eu ainda não tenho um tema para essa ministração, um título. Depois nós podemos ver isso, talvez durante a ministração surja. Mas vamos falar hoje à noite sobre enxergar com a expectativa na dimensão de Deus. Sabe que Deus, Ele tem certeza, o homem que tem expectativa. Às vezes nós falamos sobre a expectativa de Deus a nosso respeito, porque buscamos palavras no português para expressar algo, mas Deus, Ele já tem a certeza.
Ele já conhece o nosso futuro. Mas nós temos expectativas. E as nossas expectativas precisam estar alicerçadas, alinhadas, focadas, direcionadas, inspiradas, amarradas à certeza de Deus. As tuas expectativas para esse ano 2020 precisam estar apontando para a certeza que Deus tem para esse ano 2020. E nós não vamos encontrar isso na dimensão natural. Por isso o Espírito nos levou a orar um pouco em outras línguas, a desenvolver ainda um ambiente de uma dimensão, uma consciência, a desenvolver uma consciência desse ambiente, essa dimensão que os olhos não veem, mas estar aqui. Há anjos acampados nesse lugar. Os anjos de Deus, existe um ministério para os anjos atuarem a favor da igreja. Eles estão aqui neste lugar. Talvez estejam acampados, talvez estejam subindo e descendo, talvez estejam indo para aquilo que você fala, cumprir o que você disse, ou que o pregador falou, mas você também pode falar. Há uma dimensão que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais, mas essa dimensão existe, estamos dentro dela. A palavra chama de regiões celestiais, a palavra chama de em Cristo, uma posição que estamos. Eu sei que nessas dimensões celestiais há seres que também não estão conosco, não estão a nosso favor, mas eles foram derrotados. Hoje é domingo, né? Sexta eu estava dando uma boa notícia para alguns jovens e adultos. Eu estava dizendo a eles que Satanás, por ele, matava todo mundo aqui. Pastor, como assim boa notícia? Você está morto por acaso? A boa notícia é que ele não pode, porque Deus está te guardando. Você pode até fazer mal contra você mesmo, mas Satanás, ele não pode lhe matar. Essa é a boa notícia. Tem outra boa notícia, que quem tem poder hoje é Deus. E Deus deu esse poder a Jesus. E Jesus entregou essa autoridade à igreja. Então quem determina o futuro do Brasil, quem determina o futuro do mundo atual, não é os poderes que estão perdendo influência, porque o mundo está perdendo influência. Satanás quer pregar para você, ele está indo para todos os meios que ele pode, de dar notícias que tudo está de mal a pior, mas não é verdade. Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor vai estar inundando a terra como águas. Então não está indo de mal a pior. Quem está indo de mal a pior é quem não está em Cristo. Isso é fato. Mas quem está em Cristo está como a vereda do justo. Quem aqui está em Cristo? Então você recebeu a justificação. Você se tornou justo pelo sangue. E a vereda do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Perfeito. Aleluia. Eu fico buscando imaginar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito para o ano 2020. Ele vem comunicando algumas coisas, mas tem outras que está guardado. O Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Você pode dizer comigo, reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Muitas pessoas estão aguardando o reino de Deus com os olhos naturais, mas o reino de Deus já chegou. Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, que soprou-lhes o Espírito para aqueles primeiros discípulos, 11 homens começaram a mudar a história do mundo. Eu estou vendo mais do que 11 homens e mulheres aqui. Quem vai determinar como vai ser o ano 2020 vamos ser nós, através das nossas atitudes, através de mudanças em comportamentos. Aleluia.
Jesus fala, deixa bem claro, não é visível a aparência. O reino de Deus tem algo nele que os nossos olhos não veem, mas ele já está, porque ele está dentro de vós. De fato, um certo homem de Deus, pastor Joel Austin, em Houston, no Texas, ele tem uma expressão que eu acho extraordinária. Acho não, né? Como é que eu substituo por acho? Uma expressão que é extraordinária. Ele diz que cada um de nós temos sementes dentro de nós, sementes de grandeza. Eu sei que essa palavra grandeza no português foi até já depreciada. Sementes de grandeza quer dizer o que? Que eu estou me achando em Cristo, sim. Sementes de grandeza é porque cada um de nós, dentro de cada um de nós, se você aceitou a Jesus, se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, e se você ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. Dentro de cada um que aceitou Jesus, que o Espírito Santo veio habitar dentro do seu coração, há sementes de grandeza com poder suficiente para realizar o plano que Deus já determinou para nossas vidas. Vidas também individuais, vidas como coletividade, mas já há uma semente dentro de nós, há respostas, dentro de nós há soluções. O que eu vou fazer? Olhe para dentro, o Espírito já está comunicando. Esse é um ano de maior intimidade com Deus. No mínimo, você terá o dobro de intimidade com Deus. No mínimo, você irá orar o dobro do que você orava. No mínimo, você irá meditar na palavra o dobro do que você meditava. Como eu consigo isso, pastor? O que é que Deus precisa fazer? Nada, quem precisa somos nós. Quem define o tempo que eu fico com a palavra não é Deus, sou eu. Eu sei que somos guiados pelo Espírito e Ele vai nos nortear, mas eu estou falando de verdades absolutas, amplas. Você me entende? Deus pode lhe instruir, você lê a Bíblia. Deus pode lhe instruir para você parar e fazer algo para a sua esposa, lavar os pratos. Deus pode... É espiritual, irmão. Mulheres, isso é espiritual ou não? Servindo no lar, isso é espiritual. Eu sei que Deus pode nos guiar, mas eu estou falando sobre uma busca contínua de uma intimidade maior que vai produzir resultados maiores. Sabe que muitos de nós, talvez todos nós, por mais que estamos melhorando, por mais que estamos ultrapassando limites que foram colocados em nossas mentes, talvez por familiares, talvez por amigos, talvez por demônios, crenças que nos limitavam, dizendo você só pode ir até aqui, o que você tem já está bom. Deus amado nunca vai falar para você o que você tem já está bom. Nunca vai vir essa frase de Deus, porque Deus, Ele quer sempre lhe acrescentar mais, porque Ele quer que você transborde para alcançar outras pessoas. Então, se Ele encontrou em você um servo fiel, Ele vai querer dar mais. Mais o que, pastor? Mais intimidade, mais unção, mais alegria, mais dinheiro. Porque você vai transbordar e alcançar outras pessoas. Nunca essa frase já está bom para você, nunca vem de Deus. São crenças limitantes. Talvez porque nós percebemos que os nossos pais naturais foram até um certo ponto. Nós pensamos, eu posso ir até ali ou um pouco mais. Talvez nos acostumamos a ver pessoas próximas a nós, nossa família, a receber o salário, pagar as contas e não guardar nada, ou talvez guardar um pouco, e a nossa mente começa a se acostumar a entender que a vida do cristão é receber o salário, pagar as contas e guardar um pouco. Alguns estão pensando, nem um pouco eu estou guardando. Mas quem foi que deixou determinado na palavra que essa é a vida que Deus tem para você?
A Bíblia diz que devemos estar contentes, alegres, em toda e qualquer situação. Isso é fato. Mas não diz que devemos nos acostumar. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: se acostume com o que você já alcançou, para você não ter mais. Você não vai ver isso na Bíblia. Não vou repetir porque a voz ficou muito, né? Vai ter que ser gravado. Você não vai ver isso na Bíblia. Deus é um Deus de abundância. Perceba que em Gênesis Ele disse: haja luz. E o que foi que aconteceu? Mas somente depois que Ele criou os luzeiros para iluminar o dia e a noite. De onde vinha essa luz? Se não tinha sol ainda, não tinha lua, de onde vinha essa luz? Da palavra? A palavra por si só, porque foi determinada para isso, já tinha poder suficiente para produzir luz. A palavra de Deus já tem poder suficiente, não importa as circunstâncias, já tem poder na palavra. Aí Deus, durante 6 dias, Deus prepara um jardim, planta no Éden. O homem, eu não vou esclarecer muito isso hoje, já tinha sido criado em Gênesis capítulo 1, mas o jardim não tinha sido criado ainda. Mas a Bíblia diz que o homem tinha sido criado à semelhança de Deus, 1:26. Somente no capítulo 2 você vai ver a criação de uma detalhada. Deus criou o homem e foi depois construir uma casa. Uma casa aqui. Olhe para as suas mãos, seus braços, faça assim na sua orelha. Essa é a casa que Deus foi construir. Não templos feitos por mãos humanas, mas uma casa. De fato, Adão tinha uma casa perfeita. Nós não temos uma casa perfeita, mas vamos receber uma. Por enquanto Deus habita no único lugar que Jesus tornou esse lugar perfeito em nós, quando você confessou Jesus como Senhor e o Espírito Santo veio santificar esse lugar. Só tem um lugar que é na dimensão espiritual, é o seu espírito. A sua mente está sendo renovada, a sua carne você vai ganhar outra depois, mas o seu espírito, neste lugar está tudo perfeito. Neste lugar o Espírito Santo fala diretamente com o seu espírito. Às vezes nós usamos alguma expressão como no meu coração tem essa vontade, mas Deus falou isso. Não. No coração sempre vai estar perfeitamente alinhado ao que Deus está falando. Agora, a nossa mente pode estar pensando em fazer algo, mas o nosso coração, o Espírito Santo está dizendo: faça outra coisa. Entende? Então temos que olhar para dentro. Em alegria saireis. A alegria é um motivador. A alegria levanta, a alegria dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. E em paz sereis guiados. Ou seja, paz, nada quebrado, tudo completo, tudo em paz, em harmonia. Quando estiver por dentro em harmonia, pode tomar decisão. Se estiver arranhando, parecendo um balaio de gato, não tome a decisão. Ah, pastor, quando é que eu vou tomar? Quando estiver em paz. E até lá o que eu faço? Descanso. Descansar em Deus é o único descanso que você faz em movimento. Você não precisa estar na rede, porque é uma posição espiritual. Descanso. Temos que entender que o que Deus tem para nós nesse ano não está limitado ao que nós vemos, não está limitado ao seu salário. E como eu estava dizendo, quem foi que pregou para você, mostrando na Bíblia que pagar as contas e guardar um pouco ou nada, ou dever, o limite especial, já basta? Não. Você pode pagar as contas e ter para dar para outras pessoas. Você pode gerar empregos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Sabe, nós estranhamos quando alguém chega assim com a casa e dá para a igreja, um carro e dá para a igreja. Mas eu me lembro no início da igreja, eles estavam em Jerusalém, por causa do que o Espírito Santo falou, eles começaram a fazer isso. Quem tinha 2 propriedades vendia 1 e dava. Mas isso não é uma regra, como alguns pregadores tentam colocar. Não é uma regra, porque
O Espírito Santo sabia o que iria acontecer em Jerusalém. Ele sabia a perseguição. O que adianta ter 2 casas se o sujeito ia ser perseguido e nem ia poder ter nenhuma? Então aproveitou, vendeu. Você não vê isso em outras igrejas espalhadas, mas você vê pessoas em outras igrejas espalhadas colocando a própria vida em favor do reino de Deus. Um deu casa, o outro deu a vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, preso em Roma, ele com as próprias posses, ele alugou um local que ele recebia os líderes judaicos de Roma. Ou seja, quando ele precisou de recursos, ele tinha. Mas também teve época na vida dele que ele não tinha, e ele não perdeu a alegria por causa disso. Mas ele não se limitou a achar que aquilo era o normal. Ele sabia que era uma fase. Tem pressões que algumas pessoas estão passando aqui, que eu quero te comunicar algo da parte de Deus e você precisa acreditar. Esta pressão já passou. Pastor, o senhor diz isso porque não está sendo no Senhor a pressão. E Deus, quando chamava Abraão de Abraão, pai de multidões, quando Abraão ainda era estéril e Sara ainda era estéril, e Abraão tinha mais de 75 anos, quando chegou aos 99, foi que chegou o filho. 99 anos é tempo de frutos. Limitação natural. Fomos ensinados desde pequenininho que tinha que estudar, senão não ia ganhar dinheiro. Quem disse? Quem disse que dinheiro vem por conta do estudo? Dinheiro vem porque pessoas acreditam em algo, mudam o seu comportamento para favorecer aquele resultado acontecer, e acontece. É mentalidade. Quem produz riquezas mudou a mentalidade. E o estudo, pastor, não é bom não? É, porque se você une o estudo com a atitude, nas mãos de Deus, é poder de Deus. Eu não estou dizendo que não é para se estudar. Os melhores concursos é para os crentes. Ah, pastor, e os que não são crentes? Que se convertam logo, em vez de criticar minha pregação. É para os crentes. Os melhores mestrados, doutorados, é para os crentes. Pastor, eu não vou poder servir em nenhum departamento. É por quê? Porque Deus me deu um dom, pastor. Qual é o seu dom? De adquirir riquezas. Ok. Agora lembre-se, quando a riqueza chegar, lembre-se do reino de Deus. Não, pastor, se preocupe não, o dízimo eu vou dar. Eu não estou falando de dízimo. Dízimo nem teu é? Vai dar não, vai devolver. Pastor, nem dou dízimo, estou roubando a Deus. Ainda bem que é tu e ele. Mas eu estou falando de pessoas entenderem que a nossa vida aqui na terra não é somente para nós. Tantos projetos sociais estão aguardando investidores começarem. Mas se o sujeito só for investir no projeto social, se quiser lucro, não é projeto social. Embora tem gente se levantando por aí, demonstrando para empresários que pode-se ganhar dinheiro e fazer obras sociais. Pedras clamando aí fora, nem crentes são. Fui para uma dessas palestras, chamo de empreendedorismo consciente. O quanto mais você ganha, mais obra social você produz. E o abençoado lá, nem crente é ainda, nem nasceu de novo ainda. Eu pensei até em chamar para dar uma palestra para a igreja, mas a boca é tão suja às vezes que não dá não, tem que ser fora da igreja. Mas tanto conhecimento, e eu tenho certeza que Deus está dando esse conhecimento a ele. Por quê? Porque não encontrou um crente. Mas essa palavra não é de condenação não. Essa palavra é para você dizer: eis-me aqui, Senhor. É você estar disponível para através de você, Deus produzir resultados. Eu não sei que momento foi exato,
Mas Satanás conseguiu colocar na cabeça da igreja que igreja é a reunião de pessoas dentro de um prédio. E igreja não é isso. Aqui estamos reunindo a igreja. Igreja é uma equipe de Jesus selecionada para implantar uma nova cultura lá fora. A cultura do reino que não é de visível aparência. Aleluia. Abra por favor em 2 Reis. Deus está levantando empresários aqui que não tem R$1 ainda. Mas quem te define não é o dinheiro que você tem no bolso, é o que Deus falou a teu respeito. 2 Reis capítulo 6, versículo 8. 6, 8. Diz assim, eu vou ler um pouco com certo ritmo e você me acompanha, amém? Eu vou ler do 8 até o 17, mídia. Quando eu for lendo os versículos, aí vocês vão passando. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes, não uma nem duas, ou seja, mais. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele estava em busca do espião. Versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, diga comigo, Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha um pouco aqui para mim. Cuidado que você fala em casa, viu? Deus está vendo. Aleluia. Ah, ele vai contar ao pastor. Não estou falando do pastor não. Eu estou falando, Deus está vendo. É você e ele. O profeta agora na nova aliança, o profeta na nova aliança neste contexto, deixa eu explicar melhor. Há o ofício do profeta, e esse ofício dons operam em favor da igreja, amém? Na antiga aliança, porém, o profeta era a comunicação de Deus para o povo dele e para a humanidade. Aqueles que ele queria tocar, que ele na sua soberania tocou. O profeta era a voz de Deus. Deus falava através do profeta. O que eu estou dizendo é que hoje na nova aliança Deus fala com você através de você. Pastor, através do Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo é Deus. Deus fala diretamente com você. Então o profeta ficou sabendo. A questão é você ter consciência do que tem falado, de como tem se comportado. A santidade na igreja não é uma imagem externa. Eu me mostro no comportamento para os meus irmãos. A santidade no corpo de Cristo é você e Deus. Aleluia. Tem gente que está pensando assim em algumas coisas que falou em casa, mas não se condena. E esse barulho, fica tranquilo, é o Oscar dos adolescentes, fica tranquilo. Adolescentes cada dia mais animados de vir para a igreja. Eles não vão se perder. Eles vão crescer no caminho do Senhor. E quando tentarem dizer para tu vai para a igreja, vai em lugar tão desanimado, eles vão dizer, nem sabe, coitado. Então fica bem alegre quando você vê a gritaria dos adolescentes. Se você vê o louvor deles, não fica nem chateado. Um bocado de adolescentes louvando ao Senhor, é para isso que estamos aqui. Aleluia. Versículo 13. Ele disse: ide e vê de onde ele está. Ele quem? Eliseu. Quem está falando? O rei da Síria. Para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Diga comigo, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha um pouco aqui para mim. Para prender um homem, cavalos, tropas.
Um homem que aperreio desse rei, viu? Vamos continuar, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o jovem, o discípulo, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, eu vou falar que nem ele, tá certo? Chegou uma fita para mim, uma fita daquela que enrola assim com a caneta. Você já fez isso? Quem aqui já fez isso? Se entregando, né? Da minha época, né? Eu fui dizer isso para minha filha, ela não sabia nem o que era, nem a fita, nem por que isso, mas tudo bem. Chegou para mim, ele disse assim: ai, meu Senhor, que faremos? O profeta, chegou também uma fita de como o profeta respondeu, um homem maduro. Se você estava no culto hoje de manhã vai entender o que eu quero dizer. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não, cá para nós. Eu acredito que o jovem fez assim: tá eu e o senhor. Deve ter ficado com aquela cara de paisagem. Vamos continuar. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha para mim, olha para mim. Rapaz, tinha um bocado de tropa lá, e o jovem sem enxergar nada. O profeta não orou para abrir os próprios olhos, não. Ora, abre os olhos do moço. Quando o moço viu no reino espiritual, nesse reino que nós não estamos vendo agora, no natural, com esses olhos, somente se Deus revelar, aí você pode ter uma visão, mas não fica atrás de visão. Visão, você não vê ninguém na Bíblia atrás de visão, ninguém na Bíblia atrás de voz. Muita gente fica atrás disso e endoidou mesmo, manicômio, cheio de crente doido, porque não fica fincado na palavra, fica atrás de algo fora da palavra. Foca a tua vida na palavra, não fica atrás de visão, não fica atrás de voz. Se Deus quiser, Ele faz. E aí Deus revelou ao jovem. O jovem olhou, ele viu tropas, viu cavalos, mas não era qualquer tropa, não era qualquer cavalo, eram carros de fogo. Imagina, o exército do Senhor dos exércitos. Os outros exércitos não são páreo, não tem como. Aleluia. Algumas coisas sobem no coração, mas como está sendo filmado, eu conto para vocês depois. Aleluia, aleluia. O profeta maduro espiritualmente, ele entendia que ele não estava limitado aos recursos naturais. Ele sabia de quem ele dependia. Você sabe de quem você depende? Em quem você está confiando para resolver os problemas? Porque esse problema que você criou lá atrás, eu não estou falando para toda a igreja, mas tem alguém nessa situação. Esse problema que você criou, se você se arrependeu, se não, faça hoje. Pede perdão a Deus. Mas se você se arrependeu e pediu perdão, Deus nem se lembra mais. Só está na sua cabeça. Deus nem está mais pensando nisso. Para Deus já está resolvido. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quem vai endireitar é Deus. Qual é a nossa obrigação? Reconhecê-lo nas minhas atitudes, nos sim, mas também nos não que Ele nos dá. Sabe quando Deus dá um sim para a gente, é tão bom. Mas e quando Ele dá um não? É bom também, porque Ele sabe para onde Ele está nos levando. Então reconheça no sim, mas também reconheça no não. Aleluia. O sujeito vai pedir uma mulher em casamento e ela diz não. Aí o sujeito entra em depressão. Se alegre, meu irmão. Se antes de casar ela está dando não, meu Deus, e tu nem criasse problema para ela, imagina depois que tiver cueca para lavar, roupa. Se alegra que ela teve coragem de dizer não no início, antes. Porque depois que diz sim,
quando Deus entra nessa aliança, é eterna. Pense uma coisa que Deus não se esquece, é aliança. Ah, mas se eu gerei algo que o casamento está para acabar, Ele pode não se lembrar do que você gerou, mas da aliança que você fez, Ele se lembra. Ele estava lá no altar naquele dia que perguntaram a você, aí você disse que é até que a morte nos separe. Já pensou se Deus fosse que nem a gente? E aí a pessoa se separa, aí Deus, tá bom, então morre. Puf. Mas graças a Deus não é como nós somos. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele tem as emoções dele equilibradas. Aleluia, aleluia. Fica tranquilo que Deus já te perdoou, mas Ele se lembra da aliança. Não há nada que Deus não possa reconstruir. Nada. A Bíblia conta a história de um profeta que morreu e foram lançar os seus ossos, onde tinha um bocado de ossos secos. O que aconteceu? Se levantou um exército dali. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dimensão espiritual. Vá por favor para Isaías capítulo 55. Isaías 55. Deus está falando para nós enxergarmos como Ele vê. Dobre sua expectativa. E depois, pastor, o que eu faço? Dobra de novo. E depois, dobra de novo. 55:8. Eu vou ler até o 13. Diz assim: porque os meus pensamentos, essa palavra aponta para plano, para propósito, para ideia, para invenção, para pensamento, para propósito. Vou repetir novamente. Porque os meus propósitos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a chuva e a neve dos céus, elas descem e não sobem sem antes regar a terra, fecundar, brotar, dar semente e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vou dar uma paradinha aqui. No meu coração vem dois destaques para essa noite: pensamentos mais altos e prosperará naquilo que foi determinado, designado por Deus. Os pensamentos de Deus para nossas vidas, uau, nem nos nossos melhores sonhos. Eu escutei isso esses dias, mas já virou meu. Eu pego, recebo, já é meu. O pastor Humberto estava ministrando, eu peguei, já é meu. Nem nos nossos melhores sonhos nós esperávamos Deus realizar como Ele está como Ele planejou, como Ele já determinou. Eu só preciso entender que os pensamentos de Deus para a minha vida não estão limitados pelo meu histórico familiar, pelo meu currículo. Aleluia. Na minha vida profissional, há 20 anos que eu sirvo ao Senhor com a consciência que sou pastor, mas fui separado em 2010 oficialmente para ser treinado. Mas desde que me converti eu tinha essa consciência e tinha um desejo de trabalhar só dentro do contexto igreja local, eclesiástico. Era o meu desejo, e Deus me levou para vários negócios, várias instituições, várias multinacionais, gestão pública e tudo mais. O interessante é que todas as vagas que Deus me colocou, todas as vagas que Ele me chamou, eu desempenhei um excelente trabalho. Ah, pastor, o senhor deve ser bom, né? Bom é Deus, Jesus disse isso. Bom é Deus. Ou seja, se eu fiz algo bom, é porque a graça de Deus me instruiu, me deu forças e me levou a fazer. A glória é dele. O problema é que muita gente acha que ministros como nós merecemos estar onde estamos, e acha também que não merece.
Então começa a entender que alguns merecem e outros não merecem. Deixa eu te dar uma boa notícia: no natural, ninguém, nem eu mereço, nem você. Mas o sangue de Cristo nos tornou merecedores dessa graça. Agora, sabe o que aconteceu? Eu não era, vamos dizer, totalmente capacitado para estar nas vagas que eu fui promovido, nas instituições financeiras, por exemplo, que eu trabalhei. Eu não era capacitado, mas eu fui chamado. Deus, Ele não chama os capacitados. Ele verdadeiramente capacita aqueles que são chamados e o obedecem. Não deixa sua mente determinar até onde você vai. Busque em Deus qual o propósito, o que é que Ele já planejou. O plano de Deus é melhor. O que é que Deus planejou para a sua vida? Ele tem um plano para cada um de nós. E o interessante de Deus é que Ele é tão poderoso que Ele faz planos individuais, milhões, bilhões de planos individuais, e todos esses planos estão conectados. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ei, o plano que Deus te deu está conectado com o plano que Ele me deu. Por isso que é na unidade que realizamos grandes coisas. Até os não crentes sabem que equipes unidas jamais serão vencidas. Tiraram da onda da Bíblia. A unidade, há um poder na unidade. Mas para que a unidade se fortaleça, cada um de nós precisamos descobrir qual é o plano que Ele tem para a minha vida. Um certo homem de Deus chamado Myles Munroe, ele disse algo que eu vou parafrasear: se você tivesse hoje R$1 milhão investidos na sua conta bancária, aí tem gente que está dizendo: pastor, 1 milhão é pouco para mim, mas por enquanto 1 milhão. Tem gente que já está pensando no milhão, já vou gastar com isso, vou gastar com isso. Calma, fica só no milhão, fica na palavra aqui, não sai da pregação, volta, diz assim para a mente, volta para o culto. Pronto, porque dinheiro às vezes provoca isso em algumas pessoas, né? Então a gente não pode ter amor ao dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. R$1 milhão. Então eu não precisaria ter salário. Então eu vou descobrir o que é que você, se não tivesse conta para pagar, você teria prazer, alegria em trabalhar. Para um pouco para pensar. O que é que, se você não tivesse conta para pagar e ainda tivesse dinheiro, você teria prazer, alegria em trabalhar? Parou para pensar? Provavelmente, porque verdade absoluta só a palavra, provavelmente essa é a sua vocação. Não podemos tomar decisões se vamos trabalhar numa área ou outra por causa de dinheiro. Se nossas decisões são baseadas no quanto vamos ganhar, cuidado, Satanás pode descobrir o seu preço. Essa frase não é minha, mas eu também peguei. Mas eu pego, recebo, já vira minha. Foi o pastor Humberto que falou, eu escutei através dele. Aleluia. O senhor fala tanto de pastor Humberto. Que bom que o seu pastor tem um pastor, né? Aleluia. As nossas decisões precisam ser baseadas no propósito que Deus nos criou. Tem pessoas que têm um propósito de ser empreendedor, acaba empreendedor nato. Ele pode até estar trabalhando com salário, mas já está pensando em fazer algo para empreender, porque ele tem uma vocação para isso. Foi Deus que deu dons de adquirir riquezas. E eu estava dizendo lá atrás de alguém chegar para o pastor e dizer assim: eu não vou trabalhar no departamento, vou adquirir riquezas, esse é o meu dom. Nós entendemos que você lá fora, adquirindo riquezas, você está fazendo a sua parte, se estiver conectado com Ele. E como é que o senhor vai saber, pastor? Só se o Espírito Santo revelar, meu irmão. Porque graças a Deus, no verbo da vida, a gente não controla quem dá, o que dá. Esse aqui dá o dízimo, esse aqui não dá. Graças a Deus, é você e Deus. Isso deixa a gente com a liberdade de pregar a palavra e libertar o povo. Esses dias eu estava... Está sendo gravado, é bom que outras pessoas venham também. Eu estava para tomar uma decisão, seria renovar uma oferta mensal que nós damos a determinado ministro, a determinada visão. E a oferta é uma pancada.
E eu estava pensando, minha esposa saiu do trabalho, e aí não entraria aquela renda dela. Além disso, eu iria pagar mensalidades para minhas filhas, e aí seria uma pancada forte. Além disso, iria pagar material escolar para minhas filhas, seria mais de 5 mil reais, e foi uma pancada. Então eu fiquei pensando, não sei se vou renovar. Estava lá e eu sabia a verdade, mas estava lá aguardando uma clareza. Quando você está mergulhando e aí alguém pisa e a areia sobe e você não consegue ver mais aqueles peixes, e aí você espera a areia descer para você enxergar o que já estava lá. Mas já estava lá, mas eu estava deixando aquela areia descer. E aí minha esposa participou de uma entrevista, e aí eu disse, já estou errado, porque era para ter dado antes, né? Mas eu não vou esperar a resposta da entrevista. Não, é fé, não é fé? Aí eu falei com ela, perguntei a ela se ela concordava em renovarmos aquela oferta mensal, porque é bom o marido entrar em acordo com a esposa sobre questões financeiras que impactam no orçamento familiar. Amém? E ela concordou, e eu tomei a decisão e fiz a transferência da oferta e fui viajar de férias. Aí na viagem, na véspera da viagem, algo assim, Deus falou comigo, antecipe um dia as férias. Aí, amor, é melhor a gente antecipar um dia, a resposta vai chegar. Aí a gente antecipou, diminuiu uma diária no hotel e ficou aguardando, e ela recebeu a ligação. Para ser mais exato, nós antecipamos, deixa eu entender aqui, e aí teve que antecipar mais um dia no hotel. Nós já fizemos o hotel antecipado, mas teve que antecipar mais um dia, algo assim. E aí ela recebeu a ligação, diga comigo, uma ligação. Faça assim. Aí olha para a pessoa que está ao seu lado, está chamando, uma ligação. E aí, está pronta para o seu novo trabalho? Não ficou nem um mês sem salário. Você saiu de um para entrar no outro. O último salário dezembro, o primeiro salário janeiro. Uau. Sem falar em FGTS, multa e tudo mais, né? Fica feliz por isso, né? Aleluia. É importante estarmos atentos ao que a região celestial dá instruções para nossas vidas. Porque as instruções, imagine assim, amado, se Deus, você nascesse novo, e aí é assim, quem aceitasse Jesus não teria mais conta para pagar, não estaria com a conta bancária todo mês, era 100 mil entrando, todo mês. Tá. Você acha que alguém teria fé aqui na terra? Fé para quê? Alguém teria que confiar em Deus? Para quê? Confiar em Deus. Já imaginou? E sem falar daqueles que eu aceito a Jesus. Onde é a conta? Como é que eu pego o cartão? Sem falar nisso. Não, amado, Deus não está interessado no fim não, porque o fim Ele já sabe. Ele não está ansioso, Ele não está apressado, Ele não está desesperado. As notícias, Ele não está, Ele já sabe o fim. Ele está interessado com o processo, Ele está interessado com sua jornada. Deus está interessado no relacionamento que Ele está desenvolvendo contigo, à medida que você o ouve e pratica as suas instruções. Existem instruções na palavra que são amplas para todos. Existem instruções que Ele fala diretamente contigo, e a partir da sua obediência você está se desenvolvendo em algo que alguns chamam como a escola do Espírito Santo. E essa escola do Espírito Santo, você recebe o diploma quando você entra. Já tem o diploma na mão. E quando você chega no fim da jornada, o Rei dos Reis assina o seu diploma. Mas você já entra com ele na mão. O diploma já é teu, você só precisa de uma coisa: perseverar até o fim. Amados, de fato não importa nem se eu tenho ou se eu não tenho
recursos materiais, se eu tenho ou se eu não tenho saúde para amar a Deus. Não importa se a videira der o fruto, não importa, ou se não der, se secar, não importa. O amor não pode ser motivado por isso. Sabe, quando você for entregar recursos financeiros na igreja, não pode ser motivado para ter. Não pode. Eu vou dar para ter algo em troca. Não pode. Tem que ser, a motivação tem que ser para que o evangelho seja propagado, para que a igreja cresça, para que o novo prédio se materialize. Por que o novo prédio? Vá no gabinete ali e vai, depois me diga por que novo prédio. 28 adolescentes numa sala com a mesa do pastor, o gabinete lá, usa o meu gabinete. Sem falar dos consultórios médicos, de psicologia, sem falar de consultório para advogado aqui, ajudar pessoas que não podem pagar o advogado. Dentista, ajudar algumas pessoas que não têm como ir no dentista. Sabia que aqui a gente tem médico, advogado, dentista, psicólogo. Meu Deus, uau! Tem novidade chegando esse ano, viu? Eu estava com o diretor-geral de uma universidade essa semana e ele fez: pastor, vamos fazer uma parceria? A gente manda os profissionais para lá, o senhor chama a comunidade para dentro da igreja, faz uma ação. Eu, uau! Ele estava ouvindo, foi o que eu estava orando. E mais, viu? Crente. Não todos que vão vir, mas o diretor é crente. E veio do sul do país para cá. Que coincidência. Foi transferido do Rio Grande do Sul para cá. Coincidência. Aleluia. E o desejo é expandir, independente de denominações. Porque eu fui chamado não como pastor apenas, porque o profissional estava de férias, mas o pastor não, aí o pastor foi. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisas tão grandes para a tua vida nesse ano. Fica conectado, não fica desapercebido. Eita, que já acabou? Foi uma hora, foi? Uau! Quando acabar é melhor botar 00, porque eu fico olhando, achei que faltava 19 horas 23 minutos para eu pregar ainda. O grupo de louvor, por favor, pode chegar. Você pode ficar de pé um pouco, estica teus ossos. Aleluia. Eu estava com tanta saudade de vocês que não me percebi nem no cronômetro. Aleluia. Aleluia. A projeção, por favor, coloque aí 1 Reis, capítulo 18, para a gente finalizar. E eu peço à igreja que tenha uma reverência, mesmo em pé ainda, para o que nós vamos ler. 1 Reis 18. Versículo 30. Eu vou dar um pulo aqui. Versículo 41. Diz assim: então disse Elias, o profeta, a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, orando, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Diga comigo: 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Olha um pouco aqui para mim.
O profeta enxergava na dimensão espiritual. E ele ouviu da parte de Deus. Se você ler em casa, você vai perceber que tudo que ele fazia era por causa de uma palavra do Senhor. E ele comunicou ao rei: come e bebe, porque vem grande chuva. Verbo da vida, Jaboatão, Candeias. Se alimenta, se encoraja, se fortalece, porque você vai precisar dessa força, porque vem uma grande chuva. E ele disse ao seu discípulo: olha. E o discípulo foi ao horizonte e não viu nada na primeira vez, não viu nada na segunda vez, não viu nada na terceira vez, não viu nada na quarta, não viu nada na quinta, mas perseverou. Ele escutava as instruções do profeta, que era a voz de Deus na terra. E pelas instruções que hoje Deus fala com você, hoje você não precisa do pastor para te dizer o que fazer. Hoje você tem Deus falando com você, e Ele te fala algo, e com o que Ele te fala, persevera. Você vai olhar, talvez você não veja nada, uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, mas no número da perfeição, no momento certo, no momento que Deus determinou, Ele viu algo. Ele viu subir uma pequena nuvem. Não limite o que Deus tem para você, porque você já está vendo algo, porque o que Ele tem ainda é maior do que o que você está vendo. Mas permaneça, gere expectativa. Ele anunciou para o rei: corre, porque vem grande chuva. Uau! E o rei correu. Aleluia! O rei, ele ouviu aquilo e obedeceu, correu. Uma grande chuva aconteceu. Eu te pergunto, e se ele não tivesse corrido? Mas ele correu. Acelera teus passos. Chega de coisas naturais te limitarem. Nós não somos escravos de nada. Não somos escravos do álcool, não somos escravos do tabaco, não somos escravos do nervosismo. Não somos, fomos libertos pelo sangue de Jesus. E se praticarmos a sua palavra, se crescermos, se amadurecermos, você não terá um ano de 2020 em dobro se fizer sempre as mesmas coisas que fazia apenas no passado. Precisa haver uma mudança de comportamento, mudança, transformação, expectativa pelo novo. Vim para um culto como esse, chegando já dançando, chegando alegre. Aleluia! Eu fui para um culto ontem e cheguei dançando na frente da minha esposa, da minha filha antes. Que foi? Expectativa. E Deus, neste culto, me deu estratégia na negociação para o novo prédio. Aleluia! É novo. Aleluia! Aleluia! Eu tenho orado por você. Eu tenho declarado sobre sua vida o dobro de unção, o dobro de saúde do que você tinha antes, o dobro de riquezas que você tinha antes. Eu tenho declarado isso, e a palavra de Deus, ela já foi declarada e vai se manifestar. Se permanecermos. Se permanecermos. Olhem para a projeção aqui. Deus falou conosco, palavras inspiradas, profecia, nos serve de bússola para esse ano. Perceba o que vai estar escrito aqui. Aleluia! Um ano sobrenatural. Um ano que Deus já idealizou.
Os pensamentos deles são mais altos do que aqueles pensamentos que tínhamos. Mas nós temos acesso. Nós temos acesso. Ano do dobro. Diga comigo, 2020. Ano do dobro. Ano de restrição. Ano de maior consagração. Pode seguir sempre. Aleluia. Bota na apresentação, por favor. No módulo apresentação, por favor. Aleluia. Aleluia. Clica nessa televisão aí embaixo, ó. A quarta embaixo, ó. Aleluia. Eu vou esperar. Você tem paciência no Senhor? Montanhas que estávamos considerando comum, acostumados, cairão abaixo dos nossos pés ou serão afogadas no mar do esquecimento. A igreja, Verbo da Vida Jaboatão, o corpo de Cristo, se levantará numa consciência maior da autoridade que possui em Cristo. Promessas liberadas para crermos e nos posicionarmos. 2020, ano do teu perdão. Corações livres de amarguras, sem condenação ou culpa. Maior consciência do poder liberado pelo sangue de Jesus, que através do arrependimento nos purifica, deixando-nos com ousadia na presença de Deus. 2020, ano de maiores resultados. Tempo de autoavaliação. Tempo de autoavaliação. Orações serão respondidas mais rapidamente, devido ao ambiente de perdão. 2020, ano de milagres, intervenções divinas no curso natural das coisas e circunstâncias. 2020, ambiente de compaixão pelos de dentro da nossa família espiritual, igreja, e pelos necessitados. Ano de ações sociais práticas, inclusive com crianças. Fortalecimento dos casamentos. Fortalecimento dos casamentos. Fortalecimento dos casamentos. Fortalecimento e desobstrução de vínculos entre pais e filhos. Comunicação restaurada. Vamos aprender a nos comunicar com os nossos filhos. Maior sensibilidade às instruções do Espírito Santo. O plano de Deus é melhor. Com Deus, os resultados são e serão sem barreiras. Não há impedimentos ou limites. Teremos resultados extraordinários. Intercessões que serão a intervenção dos céus na terra. A tua oração alcançará pessoas. Maior consciência da importância do princípio da autoridade, quanto às autoridades instituídas por Deus em todas as esferas eclesiásticas, civis, militares. Maior consciência que somos uma família. A igreja, maior consciência que somos uma família. Família não se joga fora. A igreja, corpo de Cristo, maior unidade. Coloca Efésios 3:20, por favor. Efésios 3:20. E como será isso? E como será isso? E como será isso? Ora, Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder dos céus que neste momento está operando na tua vida. Há um poder e vem do trono. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e tem ouvido isso e viu palavras bonitas, eu quero te dizer que são palavras sobrenaturais.
E se você deseja viver isso, é necessário que você tenha o mesmo Senhor que falou. O mesmo que falou precisa ser o teu Senhor. E se você está aqui essa noite e deseja ter Jesus como o Senhor da tua vida, porque você nunca confessou Ele como o Senhor da tua vida, e hoje você deseja fazer, não importa se no natural você está percebendo algum impedimento, nem queira saber o que é que Deus me revelou aqui. Eu tenho tido um cuidado, sabe? Deus, Ele revela muito onde as pessoas estão, palavra de conhecimento, e muitas vezes eu digo, mas eu comecei a pensar, quando eu digo, não é para trazer luz para mim, para você achar que pastor, não, é o sinal para o incrédulo. Mas tem gente que quando eu comecei a fazer o convite, já se colocou numa situação para justificar o não vir. Eu quero te dizer, vem como está, com mão livre ou mão presa, segurando. Conduza. A unção atraindo. Se você deseja nesse momento confessar Jesus como Senhor, vem como estás. Vem como estás. Quem é você? Faz o sinal com tua mão. Talvez você está com uma certa timidez e não quer vir aqui à frente. Fica tranquilo. A Bíblia não diz que tem que vir aqui à frente. A Bíblia diz que você precisa confessar. No lugar que você está, faz um sinal com tua mão, que nós vamos orar com você, e você vai receber a Jesus como Senhor. Quem é você? Levanta a tua mão se você deseja receber a Jesus como Senhor, como essa jovem fez. Quem é você? Ok. Após o culto você pode nos procurar, porque eu sei que tem um homem nesse lugar que deseja, mas não se acha ainda merecedor. Então está no lugar certo, porque eu também não sou merecedor naturalmente falando. Pode nos procurar. Aleluia. A Sucena está voltando para Jesus. Você pode estender suas mãos em direção a ela. Glorifique, celebra com ela, celebra, aleluia, 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 aleluia. Eu me estendi um pouco hoje,
Eu me estendi um pouco hoje, estava com muita saudade de você. Mas não deixa que as circunstâncias naturais te falem algo. Fala para as circunstâncias o que Deus falou contigo. Amém? Pastor Abinésio.